Vocês não fazem ideia do que acontecia nessa rua. Eu vou contar. Tudo isso realmente aconteceu. Toda noite alguém, ou alguma coisa, passava pela rua gritando por ajuda. Mas a gente não podia fazer nada. Nem devia. O prédio era velho, não havia elevador, e a campainha da porta fazia um som rouco, como se reclamasse de ser usada. Ainda assim, era o melhor que ele podia pagar. E foi por isso que ele ignorou os primeiros avisos. Olhando para trás, Arthur se sentia idiota. Completamente estúpido, na verdade. Devia ter percebido que aquele apartamento era barato demais para ser verdade, mesmo sendo um estúdio. Alguma coisa tinha que estar errada. O dia da mudança foi um borrão. Ele insistiu em fazer tudo sozinho, sem aceitar a ajuda da família. Não queria dar razão para aqueles que achavam que ele não aguentaria morar sozinho. Ao fim da tarde, cada músculo doía, a cabeça latejava. Ele desabou sobre o colchão, encarando o ventilador de teto com os olhos vidrados. Duas garotas espiavam pela porta, que ele tinha deixado escancarada. Esqueceu da velha regra: só deixa a porta aberta se quiser fazer amizade. E ele definitivamente não queria. Uma delas, asiática, cabelo preto em camadas, sorria. A outra estava mais afastada, brincando com uma caixa de cigarros. "E aí?", disse ela, com voz rouca e suave ao mesmo tempo. "Acabou de se mudar?" Arthur caiu de volta na cama, esfregando o rosto. "Foi. Há 5 minutos." "Legal." As duas entraram sem convite, ignorando totalmente sua expressão. A de cabelo preto passou os dedos pela escrivaninha, pegou um pato Donald de pelúcia de uma das caixas abertas. "É da minha irmã", disse Arthur meio sem graça. "Fofo", respondeu ela. "Alguém já te contou?" Perguntou a de tranças vermelhas, olhando em volta do apartamento. Guardou os cigarros no bolso de trás e começou a mexer nas tranças. "Jaque, dá um tempo", reclamou a outra. "Ele precisa saber. E a gente nem sabe o nome dele ainda." "Arthur", disse ele. Jaque sentou-se ao lado dele na cama. "Te contaram as regras?" "Que regras?" Ela sorriu com um ar travesso. A outra suspirou alto. "Algo acontece aqui toda noite", começou a de cabelo preto, sentando na cadeira velha da escrivaninha. "Algo estranho." "O quê?" "Alguém anda pela rua", disse Jaque, apontando para a janela. "Toda noite é uma pessoa diferente. Algumas gritam por ajuda, outras só murmuram, e tem aquelas que não dizem nada. Só passam, caladas. Mas não podemos ajudar." Arthur franziu a testa. Um arrepio percorreu a espinha. "Sempre em horários diferentes de madrugada", completou a outra. "Ninguém sabe quando vai acontecer." "Por quê?" "A gente não sabe." Arthur riu, descrente. "Ah, para de lorota, não acredito em vocês." "Você vai ver com os próprios olhos", disse a garota. O olhar dela era sincero. Algo no fundo dizia que não era mentira, por mais absurdo que soasse. "Voltamos mais tarde", disse Jaque. "Vamos te mostrar." Antes que Arthur respondesse, ela puxou a amiga pelo pulso e foram embora. Ele foi até a porta e as observou sumirem no corredor. Naquela noite, como prometido, elas voltaram. Trouxeram 2 rapazes, um mais forte, de camiseta preta justa e colar de coração prateado, que se apresentou como Will. O outro era menor, meio gordinho, nervoso, cabelo raspado, bermuda larga. Marcos. Jaque trouxe vinho. A tal garota, que Arthur agora soube se chamar Rosa, era a única que parecia minimamente constrangida. Sentaram-se todos no chão ao lado da janela. Arthur sentou entre Will e Rosa, sem saber se sentia invadido ou acolhido. "Vocês todos moram aqui?" "Sim", respondeu Will. "Esse prédio é dos jovens."
É onde eles colocam a gente, disse Jaque acendendo um cigarro. Marcos interrompeu. Perdoa ela, conspiracionista nata. Não é conspiração. Olha os outros prédios. Adultos com filhos, velhos. Aqui, só gente com menos de 30. Rosa, fala pra ele. Para, Jaque, disse Rosa, pegando o vinho. Vai assustar o menino. Não estou assustado, disse Arthur. Ela apenas deu de ombros. Passaram a garrafa, depois outra vez. Riam, discutiam, se provocavam. Arthur foi se soltando, rindo, fumando com Rosa na janela. As luzes piscaram. A TV desligada chiou e acendeu por um instante, exibindo estática. O ventilador desacelerou e parou. O celular de Arthur vibrou sozinho sobre a mesa. Nenhuma notificação. Will congelou. Rosa apagou o cigarro e recuou. Marcos segurou o ombro de Will. Um lampejo apareceu na janela, luzes da rua piscando e oscilando. É agora, murmurou Will. Um grito veio de longe, depois mais alto, depois desesperado. Arthur se ergueu e olhou pela janela. A rua estava deserta, exceto pela sombra que se aproximava. No quarto andar, era difícil enxergar quem estava na rua, mas Arthur forçou a vista. Debaixo da luz amarelada e intermitente do poste, conseguiu distinguir a silhueta de um homem idoso. Ele cambaleava de porta em porta, vestindo apenas uma camisola de hospital. Um rastro de sangue marcava o chão, mas Arthur não via de onde saía. Socorro, eu estou machucado, dizia o homem. Arthur se virou para os outros, a boca entreaberta. Que porcaria é essa? Rosa tentou tocá-lo para acalmá-lo, mas ele se afastou. A gente tem que ajudar. Ele é só um velho, disse Arthur tremendo. A gente não pode. Confia em mim, disse Rosa. Arthur se inclinou mais na janela, mas dessa vez não esperou. Girou nos calcanhares e saiu correndo do apartamento. Os outros gritaram atrás dele. Desceu os degraus de 2 em 2, o coração martelando no peito. O prédio parecia mais escuro do que deveria. As lâmpadas do corredor piscavam levemente. Chegando ao térreo, empurrou a porta de entrada com força. O velho na rua virou a cabeça num estalo. Sorriu. E então começou a andar na direção de Arthur. Arthur travou. O sangue escorrendo dos braços. O som molhado dos passos. A boca aberta demais. Os olhos totalmente negros, sem expressão alguma. Arthur não sabia o que fazer. Estava paralisado. Foi quando Marcos apareceu correndo por trás e o puxou com força para dentro. Will bateu a porta com tudo. O velho parou. Ficou ali, imóvel, a poucos metros. Se aproximou até a porta. Tentou espiar pelo vidro da porta. Encostou o rosto. Arthur se encolheu. Mas a coisa apenas recuou. Lentamente, deu meia volta e continuou andando pela rua, sumindo na escuridão. De volta ao apartamento, Arthur se jogou no sofá, respirando com dificuldade. Todos estavam pálidos. Will estava ainda ofegante. O que foi isso? Sussurrou Arthur. A gente não sabe, respondeu Rosa. Os olhos dela estavam fixos em Will. Marcos o segurava firme. E se não seguir as regras? Perguntou Arthur. Will sacudiu a cabeça. Lá fora, o velho ainda uivava à distância. Jaque fechou a janela. Você quer contar, Will? Perguntou Marcos. Will balbuciou, apenas girando o pequeno pingente de coração nas mãos. Marcos suspirou e se virou para Arthur. Faz uns 2 meses, uma dessas coisas pegou a garota do Will. Shirley, disse Jaque. O nome dela era Shirley. Arthur engoliu em seco. O que aconteceu? Marcos balbuciou.
Estávamos todos juntos quando os gritos começaram. Como sempre, tentamos ignorar. Mas naquele dia, ela tinha exagerado na droga. Estava completamente fora de si. Disse que precisava ajudar. Correu escada abaixo. A gente tentou impedir, mas ela foi. E então? Marcos olhou para Will. E então nada. Ela simplesmente sumiu. Lá fora, o grito ficou mais distante. Arthur respirou fundo, sentindo que agora acreditava. Estava dentro de algo muito maior. E por que ninguém se muda? Marcos deu de ombros. Ninguém tem dinheiro. Outros nem ligam mais. Alguns já tentaram sair, mas todos assinamos um contrato de confidencialidade. Ninguém fala nada. E se fala, ninguém acredita. E ninguém tentou gravar com um celular? Não tem como. Tudo que é elétrico dá pane, disse Jaque. Arthur tentou lembrar do contrato. E uma lembrança vaga veio à mente. Um dos anexos que ele não leu. Eu preciso pensar, disse ele. E todos entenderam. Naquela noite, Arthur deitou no escuro, os olhos vidrados no teto. E pensou no rosto de Rosa, apagando o cigarro. E recuando da janela. Dormiu com dificuldade. Sonhou com gritos sem fim. As semanas seguintes foram estranhas. Arthur passou a conviver mais com os vizinhos. Aos poucos, foi percebendo que eles tinham razão. O prédio parecia realmente um lugar reservado aos jovens. Não via ninguém com mais de 30 anos morando ali. Já nos prédios vizinhos, saíam adultos de meia idade, famílias com filhos e idosos do outro lado da rua. Era como se alguém tivesse feito um tipo de triagem silenciosa. Ele ainda sentia medo, mas os outros lidavam com isso de forma prática. Quando a coisa começava, eles apenas fechavam as cortinas, colocavam fones de ouvido e esperavam passar. Arthur começou a imitar. Era como se fingir que era normal ajudasse a não enlouquecer. Pensar em se mudar nem era opção. Ele tinha largado a faculdade, ainda não havia conseguido emprego e vivia das economias. O aluguel baixo ainda era o único respiro que tinha. Toda noite diziam que alguém aparecia. Nem sempre era verdade. Às vezes passavam dias sem nada. Mas quando acontecia, era estranho. Alguns vinham ensanguentados, roupas rasgadas, murmurando coisas sem sentido. Outros pareciam normais. Os piores corriam pela rua, batiam nas portas, choravam, pediam ajuda. Diziam que algo os perseguia, que não queriam morrer. Em uma das noites, Arthur já estava quase dormindo quando as luzes da sala piscaram forte. Um zumbido começou no ventilador, a TV desligada acendeu com um estouro seco e exibiu apenas estática. Ele não se moveu. Ficou debaixo das cobertas, cobriu os ouvidos e fechou os olhos com força. Sentia o ar vibrar ao redor, como se a energia da sala estivesse sendo drenada. Não queria ver o que estava do lado de fora. Jaque tinha suas teorias. Dizia que aquilo tudo era parte de um experimento, que eles tinham sido escolhidos, talvez como parte de uma aposta, um jogo sujo. Apontava para câmeras nos cantos do prédio, afirmando que estavam sendo observados. Arthur não sabia se acreditava, mas também não tinha como provar o contrário. Passou a passar mais tempo com Rosa. Sentavam-se nos degraus da frente e fumavam, observando a vizinhança. De dia, o bairro parecia normal. Gente passeando com cachorro, indo ao mercado, crianças voltando da escola. À noite, era outro mundo. Eles não falavam muito sobre as regras, nem sobre o que viam. Apenas conviviam. E, estranhamente, isso bastava. E foi quando Arthur estava começando a se sentir confortável que tudo mudou. Começou com um bolo de aniversário. Era aniversário da Rosa, e ela não fazia ideia de que o grupo estava preparando uma surpresa. Happy birthday! Ela entrou no apartamento enquanto Jaque assoprava uma corneta de plástico
batendo em Will sem querer. Rosa levou a mão ao peito. Putz, vocês sabem que eu odeio surpresas. Jack riu e colocou o bolo sobre o balcão. Era de chocolate, com cobertura rosa berrante e granulado. No centro, em letras tortas: Feliz aniversário, Mary. Sacanagem! Quem é essa Mary? Disse Rosa. Ah, para de ser chata, respondeu Jack. Não tinha bolo sem nome, então pegamos qualquer um. O importante é a intenção, né? Tá bom, falou Rosa, revirando os olhos. 24. Como se sente? Um lixo. Essa é a energia, disse Jack rindo. Vamos logo comer o bolo, disse Marcos pegando pratos. Depois vamos sair. A tradição deles era sair para beber em aniversários. Nada de horário rígido, mas sempre voltavam antes das 10h30. Se passasse disso, dormiam fora. A regra silenciosa era não estar aqui quando a coisa começar. Arthur nunca foi de baladas. Na época da faculdade, era do tipo que ficava do lado de fora conversando com os fumantes. Mas agora, com eles, era diferente. Entraram todos no carro do Marcos, apertados, ouvindo música alta, perfumes misturados, risadas. Arthur se viu rindo com eles, o braço entrelaçado com o de Rosa. Era estranho, não a conhecia há tanto tempo assim, mas era bom. Nos bares, ele dançou, bebeu, fumou, riu. Sentia-se parte de algo. Na terceira parada, foram até uma cabine de fotos antiga. Depois que os outros saíram, Rosa segurou Arthur pelo braço e o puxou de volta. Você não me deu presente, sussurrou arrastando os dedos pela pele dele. Eu ia responder, mas não teve tempo. Ela o beijou. Arthur não conteve o sorriso, mas o momento logo se partiu com a chegada de Will, preocupado. Arthur, cadê todo mundo? Arthur olhou em volta. Tinham sumido. Não sei. Por quê? Will mostrou o celular. A foto de tela era ele e uma garota ruiva, sorrindo com garrafas de cerveja na mão. Mas o que importava era o relógio. 1h47 da manhã. Tá tarde demais, disse ele. Precisamos ir. Arthur entendeu. Era tarde. Era isso que deixava tudo pior. E o pior ainda estava por vir. A volta para casa foi estranhamente silenciosa. A música do carro estava baixa e ninguém fazia piadas ou comentários. Um silêncio pesado tomava conta de todos, como se um sexto sentido coletivo soubesse que algo estava errado. Rosa apertava a mão de Arthur com força. Marcos dirigia com foco absoluto, os olhos arregalados encarando a rua como se ela pudesse engoli-los a qualquer momento. Assim que viraram a esquina e avistaram o prédio, as luzes da rua começaram a piscar. Um zumbido estranho surgiu no rádio. Todos os celulares vibraram e desligaram ao mesmo tempo. Marcos parou o carro. Ninguém se movia. A poucos metros, caminhando pelo centro da rua, uma silhueta se aproximava cambaleando. Meu Deus, murmurou Rosa. A figura usava uma camisola branca rasgada e manchada de sangue. A voz, cada vez mais nítida, soava feminina, dolorida. Alguém me ajuda. Por favor. Dói tanto. Jack recuou no banco, cobrindo a boca com as mãos. Marcos, sussurrou Arthur. Dá meia volta. Agora. Mas Marcos não respondeu. Will com os olhos fixos na figura que se aproximava. Seus lábios tremiam. É ela, sussurrou. É a Shirley. Arthur se virou para ele. Como assim? Will ergueu o celular, mostrando a mesma garota ruiva da foto de tela. A semelhança com a criatura lá fora era perturbadora. Cabelos claros e despenteados, rosto redondo. Cara, Marcos começou, a voz embargada. Isso não é a Shirley. Eu conheço a minha garota. É ela. Will, não faz isso! Mas era tarde.
Antes que pudessem reagir, Will abriu a porta do carro e saiu correndo em direção à figura. Shirley! Sou eu! Arthur tentou segurar o braço dele, mas não conseguiu a tempo. Todos gritaram. Rosa chorava. A criatura parou. Sua cabeça se virou de forma trêmula. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas buracos vazios e escuros. A boca se abriu devagar. Um grito surdo ecoou pela rua. Mas ela não atacou. Recuou. Will hesitou por um instante, mas mesmo assim se aproximou. Estendeu os braços. Ela pareceu hesitar, como um animal assustado, mas não fugiu. Quando Will a abraçou, as luzes da rua piscaram violentamente. E então, tudo se apagou. Por alguns segundos, a rua mergulhou em escuridão total. Ninguém se mexia. O carro estava em silêncio. O mundo parecia suspenso. As luzes voltaram, tremeluzindo uma a uma. Will e a figura haviam desaparecido. Ao fundo, entre as sombras, Arthur teve a impressão de ver algo contornando a esquina. Talvez uma van. Ou só a sua mente tentando preencher o vazio. E então, tudo ficou em silêncio novamente. Faz 1 ou 2 semanas. Difícil saber. Ninguém tem falado muito desde aquela noite. Chamaram a polícia. Nada aconteceu. Naquela noite, Rosa, assustada, dormiu com Arthur. Desde aquela noite, começaram a procurar um novo lugar juntos, longe dali. Qualquer lugar. Ele não sabe se aquilo era mesmo alguém real, ou algo que só parecia humano. Ontem à noite, Arthur já estava deitado quando a lâmpada do quarto piscou uma vez. Depois outra. E então, silêncio total. Rosa já estava dormindo. Alguns segundos depois, ele ouviu um grito suplicante, do lado de fora da janela. Por favor, alguém! Me ajuda! O corpo inteiro de Arthur arrepiou. Ele levantou devagar, apagou as luzes e caminhou até a janela. Espiou por entre as cortinas. Ele conhecia aquela voz. Mesmo embargada. Congelou. Era o Will. Arthur não se moveu, não disse nada. Com um nó na garganta, fechou a cortina. Porém, algo tomou conta dele. Uma revolta, um desejo de acabar com tudo isso. Rosa ainda dormia, respirando calma, alheia ao inferno que começava de novo. Arthur pensou por um instante. Depois se virou. Sabia o que precisava fazer. Saiu do quarto e atravessou o corredor escuro. Bateu na porta de Marcos. Que foi? Murmurou a voz do outro lado. Me empresta sua katana. Um silêncio. A porta se abriu devagar. Marcos piscava, com a cara amassada de sono. Você tá falando sério? É o Will. Ele tá lá fora. Marcos arregalou os olhos, engoliu seco. Você tá louco? Vai, me empresta logo. Marcos foi até o canto do quarto e puxou de um suporte improvisado de madeira. Promete que vai devolver. Arthur apenas sacudiu a cabeça. A lâmina cortou o ar quando Arthur a puxou da bainha. Era leve, fria e real. Desceram juntos. A rua estava vazia, exceto pela figura no meio, Will, ou algo que usava a aparência dele. Os olhos estavam negros, a pele pálida, a boca aberta demais. Marcos parou na porta, segurando o batente com força. Arthur! Se ele se transformar, não hesita! Arthur avançou. O corpo tremia, mas não os braços. Will deu um passo à frente. Me ajuda! Arthur hesitou. Seu olhar buscava por um instante o amigo por trás daquilo. Como posso te ajudar, Will? Silêncio. A criatura inclinou a cabeça, olhos vazios, e murmurou num sussurro rouco. Me mate, por favor. Will, me perdoe.
Arthur fechou os olhos por um segundo. E então... Num único movimento, cortou. A lâmina atravessou o ar com um som seco. A cabeça caiu no asfalto. O corpo desabou. Marcos soltou um palavrão. Foi quando eles apareceram de repente. Uma van preta virou a esquina a toda velocidade. Parou diante deles. As portas se abriram. 3 homens encapuzados desceram rápidos. Nenhuma palavra. Pegaram o corpo, a cabeça. Subiram de volta. A van partiu como se nada tivesse acontecido. Ficaram apenas eles. Arthur, com a katana ensanguentada nas mãos. Marcos, tremendo ao lado. "O que foi isso?" murmurou Marcos. Arthur não respondeu. Apenas olhou para o escuro da rua. Aquela foi a última noite. Nunca mais apareceu ninguém gritando por ajuda. Nunca mais uma lâmpada piscou. E ninguém mais no prédio soube o que aconteceu.